Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a Marcela Aimee. É a segunda vez que ela aparece aqui nesse podcast. E hoje ela vai estar conversando com a gente sobre o que é feminilidade, sobre o que significa ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir para que ela se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de quem ela enfim, se apresentasse pra galera. Oi, pessoal. Aimee, é um prazer estar de volta ao podcast. É uma honra para mim estar aqui. Me sinto muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marcela Aimee e eu sou uma estudante de agronomia e uma filha de Deus. E essa é a melhor definição. É isso. Então, basicamente, a gente vai começar falando um pouco sobre feminilidade, né? A gente trouxe aqui a definição do dicionário Oxford, que basicamente feminilidade significa qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina, feminidade. Só que quando a gente olha para o cristianismo e a gente quer, né, trazer uma definição do que é uma feminilidade cristã, a gente pode dizer que é o modo como a mulher expressa sua identidade como criada por Deus, né? A imagem dele de uma forma única, de uma forma distinta, refletindo realmente características divinas em sua forma de ser, agir e se relacionar com o mundo e com as pessoas à sua volta. E daí, Marcela, a gente já dá para começar esse tema, né, falando de tipo, como que você acha que essa feminilidade se relaciona com o ser mulher? O que isso significa mesmo nos termos bíblicos? Então, Aimee, ser mulher é ser criatura de Deus, ser imagem e semelhança de Deus, criada por Ele. Lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher, nós temos o relato da criação, o Senhor chama a mulher de Ezer Kenegdo. Ezer significa auxiliadora. Então, a melhor tradução que nós achamos hoje, né, nas muitas traduções das Escrituras, seria aliada idônea, auxiliadora adequada. Porque Adão, ele não tinha alguém que o correspondesse na criação. E ele observa isso, ele percebe isso. E o Senhor, percebendo essa necessidade de Adão, ele apresenta a Eva como a aliada que ele precisava, como a correspondente. Inclusive, muitos consideram que o aliado, a auxiliadora, é algo pejorativo, algo que diminui a mulher. Mas, na verdade, Ezer é uma palavra usada para se referir ao próprio Deus, que para o mundo parece algo que é menor, é algo que Deus, é um espaço que Deus também ocupa. Então, Marcela, como que você acha que isso pode se enquadrar em termos práticos mesmo, sabe? Na nossa vida, em sociedade. Porque aqui a gente entende uma coisa que tem a ver com aquilo que aconteceu na criação, mas como que isso se exemplifica na nossa sociedade atualmente, assim? Eu acho que a primeira coisa é entender que a feminilidade não é algo que se dá apenas no exterior. A maneira de vestir ou até mesmo a função que uma mulher está ocupando. Ela não é uma auxiliadora apenas como mãe, como esposa, como uma mulher que cuida do seu lar. Mas a feminilidade, ela também se manifesta no modo como a mulher vive. Porque ser feminina é entender que nós somos representantes das características do nosso Deus Criador nesse mundo. Imagem e semelhança de Deus. Acredito que, embora todos os papéis que a Bíblia traz, que a sociedade traz para a mulher, como uma profissional, como uma mãe, sejam muito belos e muito aprovados biblicamente, não é só isso, sabe? Uhum. É muito mais sobre essência, sobre quem a mulher é em Deus. E isso se externaliza através das suas ações, através da sua vivência no mundo, digamos assim. Exatamente. Quando Deus ele entrega ao homem, né, o chamado mandato cultural, que é dominar a terra, que é, né, ser férteis, multiplicar-se, esse mandato não é só para Adão, mas o Senhor fala, olha, multipliquem-se o homem e a mulher. Até porque sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Eles precisam Exatamente. mutuamente um do outro. São papéis complementares. Então, a mulher, ela é também uma cuidadora deste mundo, da criação do Senhor, uma representante, né, uma mordoma da criação. E é muito incrível de perceber também como que isso vai contra aquilo que muitas pessoas dizem, né, de que a Bíblia é um livro machista, ou de que a Bíblia não leva em conta o papel da mulher, que ela menospreza, o papel da mulher o papel não, né, o valor da mulher é muito diferente, é menor do que o do homem, e a gente vê aqui através das escrituras, né, a Marcela vai conversar mais com a gente sobre isso, mas como que isso não é verdade, como que a Bíblia, Deus valoriza o homem e a mulher no mesmo nível, né, da mesma forma, mas com papéis distintos. É interessante a gente voltar para a criação nesse ponto, porque o Senhor diz lá em 1 Gênesis capítulo 1, versículo 27,
Então, Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, muitas pessoas no mundo de hoje até mesmo usam a Bíblia para diminuir a mulher, apresentar a mulher como inferior, como alguém que está abaixo do homem em valor. Mas, quando nós observamos o relato de Gênesis, nós vemos que na criação, esse é o único momento que Deus fala que algo não é bom. Ele cria tudo e ele fala no final, é bom, viu Deus que era bom, viu Deus que o homem era bom. Mas quando Deus observa que o homem não tem alguém que o correspondesse, ele fala, não é bom. Não é bom que o homem seja só. Por quê? Porque o homem precisa de alguém para ser sua aliada nas obrigações que Deus havia dado a Adão. Então ele fala, farei para ele uma aliada que seja semelhante, que assim como ele consiga se comunicar com Deus. Porque quando nós observamos os animais, nós vemos que eles não possuem imagem e semelhança de Deus como Adão. Então, Adão precisava de alguém que também carregasse a imagem de Deus. E essa é a mulher. E sobre falarem que a Bíblia é um livro machista, porque nós vemos isso muitas vezes na nossa sociedade de hoje, nós temos alguns argumentos muito interessantes para desmentir essa falácia. O primeiro é que a Bíblia provavelmente é um dos únicos relatos de criação das muitas culturas que apresenta a criação da mulher individualmente, não da criação da humanidade como um todo. Mas Deus, em um momento, cria o homem e depois ele cria a mulher. Inclusive, um outro argumento muito interessante é que o testemunho das mulheres é usado como um argumento apologético. Apologética é a defesa da fé. E quando nós vemos o relato da ressurreição de Jesus, nós vemos que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E naquela época, Aimee, no Oriente Médio, o testemunho de uma mulher ele não era aceito. Em um tribunal, em qualquer circunstância que precisasse de um testemunho, até mesmo de alguém que viu uma situação, uma testemunha ocular, a palavra da mulher era desconsiderada. Então, se houvesse uma busca para provar que a Bíblia é verdadeira, as últimas escolhidas para serem testemunhas da ressurreição de Cristo seriam as mulheres, porque a palavra delas, naquele contexto, não tinha valor. Mas Deus, ele devolve aquilo que havia sido culturalmente uma escolha errada. Deus devolve o poder de testemunhar para as mulheres e faz das mulheres as suas testemunhas para todo mundo. Hoje todo mundo vê que as mulheres foram as primeiras testemunhas de Jesus. Isso comprova, né, aquilo de que Jesus vê valor nas mulheres, né? Ele não olha para as mulheres como esse mundo as olha muitas vezes, mas Jesus ele olha para elas com valor, com amor e com zelo mesmo, com cuidado. A gente vê isso ao longo das Escrituras. Exatamente. Nós não temos tanto tempo para adentrar todas essas questões, mas a Bíblia, desde os momentos mais construtivos, assim, né, de uma cultura judaico-cristã, das leis de Moisés, a Bíblia garante direito às mulheres. Em outras circunstâncias, em uma outra cultura, onde a mulher, como nós falamos, não era valorizada, se uma mulher não era mãe, ela era considerada até mesmo amaldiçoada, mas o Senhor, ele devolve o valor às mulheres, dando direito a elas, olhando para elas como imagem e semelhança, que é o que nós falamos, né? Pessoas que têm direitos, que têm habilidades, que têm capacidades, que têm habilidade de aprender, de comunicar o Senhor. Nós vemos muitas mulheres durante a vida de Jesus que tiveram um papel muito importante. E um outro argumento que nós usamos para defender como a Bíblia é um livro que valoriza as mulheres, é o fato de mulheres serem citadas na genealogia de Jesus. Novamente, no Oriente Médio, as mulheres eram excluídas das genealogias. Então, só o nome dos homens e das pessoas mais importantes ali eram citadas, né? Então, nós vemos lá em Mateus, que escreve para os judeus que eram praticantes dessa cultura, de não incluir o nome das mulheres, ele cita 3 mulheres, que são Raabe, Ruth e Batseba. E, como nós poderíamos considerar, não eram mulheres que eram israelitas, mulheres que tinham sangue judeu, que tinham a mesma nacionalidade que Jesus, mas eram mulheres que foram marcadas por muitos estereótipos durante as suas vidas. Raabe foi uma prostituta, era uma cananeia, mas que foi aceita dentro da família da fé. Ruth era uma moabita, um povo que tinha uma rixa com Israel e que foi aceita também dentro da família da fé e que passou a fazer parte da história do Messias. E Batseba,
que era israelita, mas era uma mulher que teve a sua história marcada por um adultério, por uma morte de um inocente. Então nós vemos em todos os momentos a Bíblia ressignificando o que é ser mulher e o papel das mulheres na sociedade, mesmo numa sociedade que não as considerava. Muito lindo de ver como que o evangelho ele é poderoso, né? E Deus vem mostrando isso pra gente desde a criação de Eva e de Adão até os dias de hoje. A gente pode ver como que isso se dá, né? Inclusive, algo se relaciona muito com isso, que faz parte, né? Você, mulher, provavelmente já ouviu falar disso, é o feminismo. E eu gostaria de saber um pouco, Marcela, como que você olha para o feminismo, o que que a Bíblia, se a Bíblia pode se relacionar ou não com o feminismo, e quais são as nuances mesmo desse movimento. Então, Aimee, eu acredito que a feminilidade bíblica, que é a ideal segundo as escrituras, não se dá em extremos. Então, eu acredito que o feminismo seja um desses extremos, e nós temos um outro que é muito comum no nosso meio, que é a feminilidade açucarada, como a Francine Walsh chamou, que é idealizar muito a figura da mulher, o papel da mulher. Eu acredito que o feminismo, ele não é compatível com as escrituras, porque o feminismo ele busca um vilão no homem e não no pecado. Então, nós estamos é uma ideologia que é construída baseando-se nos erros dos homens, na sociedade, na construção de um patriarcado, mas esse não é o problema. O machismo advém do pecado, e é um pecado. Uhum. Todos os crimes que foram cometidos contra mulheres são pecados, devem ser punidos, devem ser combatidos, mas o feminismo não é a resposta, porque nós acreditamos que não é um movimento apenas de defesa da mulher, é uma ideologia muito complexa, que agrega muitas outras coisas que, biblicamente, nós não concordamos. Se a gente for olhar, principalmente Simone de Beauvoir, Betty Friedan, são mulheres que fazem parte do movimento feminista, se eu não me engano, elas fazem parte da segunda onda do feminismo, e elas alegam que a maternidade não é saudável para a mulher, elas não apoiam mesmo a maternidade, já essa raiz mesmo do feminismo, de rixa contra a maternidade, isso a gente vê que se opõe às escrituras, porque as escrituras incentivam, como a Marcela falou, Deus incentivou Adão e Eva a se multiplicarem, ou seja, a terem filhos. Então a gente encontra que em muitos pontos o feminismo ele vai contra aquilo que é a base da nossa fé, que é a base daquilo que as escrituras nos dizem, né? Inclusive, o feminismo também se opõe muito ao casamento, que é algo que é apresentado nas escrituras como uma bênção do Senhor. E eu acredito que tem uma teórica feminista, não vou lembrar se é Simone de Beauvoir, se é alguma outra, me corrija se eu estiver errada, que fala que é impossível uma mulher ser salva por um Deus homem. Então, o feminismo ele se opõe tanto à figura do homem que se opõe até mesmo a Deus. Sendo que o problema do mundo, o problema não é o homem em si, é um homem não santificado, um homem que peca. Mas o pecado é o problema, o pecado é a raiz, não a masculinidade. E é interessante a gente falar também que muitas vezes esse feminismo que é propagado, ou até mesmo apoiado pela maioria das pessoas, não é um feminismo verídico, no sentido de que é um feminismo sem base, é um feminismo de Instagram, sabe? Porque muitas pessoas, talvez pessoas até que realmente apoiem o movimento, não têm consciência das bases, não leem, nunca leram Simone de Beauvoir, nunca buscaram de fato entender e compreender aquilo no que elas dizem acreditar. E não me entenda mal, o problema não está em você ler Simone de Beauvoir, o problema não está em você ler sobre feminismo. Na verdade, se você se diz feminista, é realmente ideal que você faça isso, sabe? O problema está em você não ler, porque daí você não vai desenvolver um pensamento crítico, você não vai de fato entender aquilo ao qual você acredita, sabe? Inclusive, nós vemos que existem pontos do feminismo que eles são mais difundidos pela mídia, pelas feministas de Instagram, que é a questão da igualdade, dos direitos da mulher, mas o feminismo é muito mais complexo. Assim, as teóricas feministas, elas trazem diversas outras ideologias e diversas mentiras, falácias sobre o cristianismo, sobre o que é ser mulher segundo a palavra de Deus, e que são coisas que você só vai ter contato se você ler as teóricas feministas. Inclusive, se você é uma cristã que não concorda com o feminismo, se informe, leia bons livros sobre feminilidade bíblica, mulheres cristãs criticando o feminismo, mas busque ler também livros que vão aumentar o seu senso crítico. Leia Simone de Beauvoir, critique Simone de Beauvoir com propriedade, segundo a Bíblia, comparando o que ela escreve e o que Deus diz. Eu acho que é o ideal quando nós vamos assim, estudar qualquer assunto. Entender que nenhuma ideologia vai ser salvífica, né, na nossa vida. Nenhuma ideologia oferece salvação.
O feminismo está aí há quanto tempo e não resolveu o problema das mulheres, porque é uma ideologia que não é capaz de salvar. A única verdade capaz de salvar uma mulher é o cristianismo, é a palavra do Senhor, é o sacrifício de Cristo. E muitas vezes nós vemos que essas ideologias, não só o feminismo, muitas outras, elas têm se tornado idolatrias. Temos pessoas que dedicam toda a sua vida em defender essas ideologias, que não são eficazes. Exatamente. E nesse âmbito também dá pra gente falar sobre a feminilidade açucarada, que é algo, né, um termo assim, cunhado pela Francine Walsh, mas que tem estado presente mais já no contexto cristão, no âmbito religioso, mas que também pode se tornar um ídolo do nosso coração, sabe? Tanto o feminismo quanto a feminilidade açucarada. E daí, Marcelo, eu queria, né, perguntar pra você assim, como essa feminilidade açucarada pode ser definida? Como que ela é encontrada nos meios mesmos cristãos? A feminilidade açucarada, ela é uma idealização do papel da mulher, utilizando até mesmo textos bíblicos, às vezes, para embasar algo que não é bíblico. Então, eu creio que está muito enraizado no legalismo. E, assim como os fariseus na época de Jesus, assim como muitos cristãos caem nesse pecado, o legalismo é, com as próprias forças, com a própria vontade, com os próprios meios, buscar estar correto, né? Se adequar a algo. E a feminilidade açucarada, ela tem sido muito presente no nosso meio como um padrão do que é ser mulher, né? De uma mulher que muitas vezes tem um estilo romântico, que usa laço, é uma mulher que ela usa tons pastéis, né? Ela tá dentro de todos os estereótipos do que é ser feminina. Ela é uma mulher que muitas vezes é exclusivamente mãe, esposa. Então, são muitas caixinhas em que as pessoas colocam a mulher como se você é feminina, você é assim, e fora disso não existe feminilidade. Então, constrói um padrão, sim, de legalismo, de se eu quero ser uma mulher que agrada a Deus, eu tenho que ser assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que falar assim, com a voz mansa, de determinada forma, é, não me comportar de um determinado modo, e isso acaba impedindo as mulheres cristãs de viverem a verdadeira feminilidade. E assim, o problema não está em ser uma mulher exclusivamente do lar, uma mãe. Se você, mulher, tem essa oportunidade, esse privilégio, glória a Deus por isso, sabe? Mas o problema é você criar esses estereótipos, colocar essas mulheres, todas as mulheres cristãs, dentro dessa caixinha, porque isso acaba que restringe, né, as possibilidades de expressão da feminilidade que foi criada pelo Senhor, que glorifica a Deus. Então, assim como uma mulher no seu lar, sendo mãe, pode glorificar o Senhor, uma mulher que se dedica à maternidade e a um trabalho fora de casa também pode glorificar a Deus. Exatamente, o problema não está em um estilo de roupas, não está em você gostar de usar vestidos, de você ser feminina, no sentido de usar laço, ser meiga. Muito pelo contrário, a docilidade, a mansidão são frutos, né, de uma vida cristã. Mas nós temos que entender que não é só isso. É uma bênção uma mulher que se dedica à sua família, que cuida do seu lar, mas existem mulheres que não têm essa possibilidade, e isso não as torna menos femininas, menos adequadas, entende? Uhum. Eu acredito, e a Francine Walsh ela traz muito isso, principalmente no que ela escreve no blog dela, Graça em Flor, que a feminilidade açucarada é focada na fraqueza da mulher, como se a mulher ela fosse uma donzela em Uhum. perigo que está esperando um príncipe, esse príncipe não é Jesus. Então, muitas vezes, esse legalismo leva a um lugar de idolatria também, de que eu só vou ser feminina, eu só vou ser uma mulher que agrada a Deus quando eu for casada, quando eu for mãe, quando eu estiver me dedicando exclusivamente ao meu lar, quando eu me vestir de tal modo. E não é isso. Nenhuma Uhum. dessas coisas é errada. Não é errado você desejar um casamento, mas essa não pode ser a sua maior esperança, porque a nossa esperança deve ser Cristo. E é interessante a gente perceber que como nem o feminismo, nem a feminilidade açucarada, né, se sustentam sob o olhar das escrituras. As escrituras não aprovam, não apoiam nenhum dos dois. Não tem base, né, para nenhuma dessas duas ideologias, digamos assim. Né? Não tem nem para a feminilidade açucarada, nem para o feminismo. Exatamente. Se nós observarmos a mulher de Provérbios 31, né, que é o texto mais utilizado quando se fala de feminilidade, ela é uma mulher que se ocupa em diversas atividades. Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma empreendedora, ela é uma mulher que se ocupa, é uma mulher que é conhecida pelas suas virtudes, então é uma mulher que ela apresenta as características de Deus nesse mundo. Ela é criativa,
Ela é uma mulher que não está parada, ela não está em uma torre esperando um resgate, mas ela é uma bênção para o marido, ela é uma bênção para os filhos e para a sociedade. As mulheres da Bíblia, elas não desejam ser iguais aos homens. Elas não desejam essa igualdade que o feminismo prega, mas elas também entendem que elas podem ser úteis e podem viver a própria história, mesmo se não tiverem marido. Então nós vemos Ruth, que é uma mulher que foi uma mulher de atitude, que mesmo com todas as possibilidades contrárias, ela sendo uma estrangeira em uma terra que não gostava de moabitas, ela tomou um posicionamento e garantiu o sustento para ela e para Noemi. E ela depois encontra um marido, que é um homem abençoado, mas ele identifica a virtude dela através das atitudes. E como que isso rompe com aquela crença de que muitas mulheres têm, de que só serão completas a partir de um casamento. Sabe, Ruth, a mulher de Provérbios 31, cara, a mulher de Provérbios 31 era casada, né? A gente não sabe como ela era antes, mas provavelmente ela tinha esses mesmos hábitos, né? Porque é algo que se desenvolve com o tempo. Mas a verdade é que nenhuma delas esperavam. Quando a gente fala, né, espere no Senhor, a ideia não é esperar de forma passiva, a ideia não é você esperar sem fazer nada, esperando o príncipe encantado vir te resgatar da torre, sabe? Não, a ideia é isso, é hoje, você solteira, trabalhe para o Senhor, faça aquilo, busque nele o seu propósito, o seu chamado, quem você é, quem ele diz que você é, sabe? E através disso você vai crescendo, o seu caráter vai se desenvolvendo no Senhor, e na hora certa, né, se for da vontade do Senhor, o seu amado irá te encontrá-la. E o seu coração, né, é importante dizer isso, não vai estar no seu amado, no seu marido. Seu coração estará primeiramente no Senhor. Nós vemos mulheres que arregaçam as mangas e que vivem a própria história, que vivem corajosamente quem elas são. Muitas mulheres da Bíblia, a grande maioria, tiveram maridos, foram mulheres virtuosas para seus maridos, mas elas também viveram a própria história, a própria identidade. São mulheres que não buscam ser mais fortes que os homens, que não buscam ser frágeis e agradar aos homens. São mulheres que buscam ser mulheres fortes e que Exatamente. acabam, né, como nós dizemos, que Boaz ele foi conquistado pelo caráter de Ruth e que Uhum. esse caráter é tão profundo em Deus, é tão enraizado em Deus, na sua própria identidade, que isso acaba sendo atraente, belo. Eu amo isso na história de Ruth, de que ela não precisou se mostrar para ninguém. Ela simplesmente estava fazendo o seu trabalho, sabe? Ela simplesmente estava focada ali em ajudar Noemi, sua sogra, e Deus providenciou todo o resto. E quando a gente vive para Deus, quando a gente vive uma vida de confiança no Senhor, a gente não precisa se preocupar com as nossas necessidades, porque o nosso pastor cuida de nós, ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos e nos proverá com isso no tempo certo. É isso, Aimee, perfeito. E existem muitas mulheres da nossa época, né, mulheres que da história moderna que foram extremamente marcantes para o cristianismo, sendo mulheres de Deus, sendo mulheres posicionadas, virtuosas e que viveram a própria identidade. E um exemplo que nós gostamos muito é Elizabeth Elliot, uma missionária, uma mulher capacitada, aprofundada nos mistérios do Senhor, na vida com Deus, e que por muito tempo considerou não se casar. Ela não sabia se Deus tinha esse plano para ela, mas em todos os momentos da vida, ela se capacitou para servir ao Senhor. Ela se preparou para o que Deus tinha para ela. E depois se casou com um outro missionário, um homem de Deus, que também é muito importante para o cristianismo, mas ela viveu além disso, além do casamento, além do Jean Elliot. Ela viveu sendo uma filha de Deus e sendo uma mulher disposta a servi-lo. E outra mulher também que teve um trabalho, né, na sociedade, assim, que foi muito interessante, foi a Florence Nightingale. Ela revolucionou, assim, a história da enfermaria e ela era cristã. Amy Carmichael também, a gente tem episódio sobre ela. Foi uma mulher que ela decidiu viver a vida solteira, ela foi uma missionária na Índia. Então, assim, como que essas mulheres, né, tinham um coração em Deus e se permitiram ser usadas por ele neste mundo. Uma outra mulher muito importante foi a Frida Wingren, que fez a diferença no contexto brasileiro. Foi uma das mães da Assembleia de Deus, esposa de um dos missionários que fundou a nossa igreja, que nós somos assembleianos, e que através dos dons que Deus deu a ela, ela foi frutífera no ministério, não só no ministério do marido, mas em seu próprio ministério. Ela era uma professora de escola dominical, ela foi uma mulher que realmente entregou a vida a Cristo. E além de todas essas mulheres que nós citamos, que são figuras conhecidas, todas as mulheres que construíram a nossa fé.
as mulheres do círculo de oração das nossas igrejas, mulheres que muitas vezes não têm tanto estudo, mas são mulheres que decidiram viver para o Senhor, mulheres de oração, mulheres que auxiliam, que discipulam outras mulheres, que estão determinadas a serem bênçãos de Deus para a nossa geração e para o contexto que elas estão inseridas. E foi isso que a gente decidiu compartilhar com vocês aqui hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado, tenha abençoado sua vida de alguma forma. Se sim, por favor, deixe um like aqui embaixo para que o YouTube passe a recomendar mais conteúdos assim para você e também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você quiser, a gente tem o primeiro episódio com a Marcela aqui no canal, que é sobre como se tornar uma pessoa madura. Eu vou deixar ele aqui no card também para você acessar se você quiser. Primeiramente, muito obrigada, Aimee, por esse convite. Imagina, o prazer Estou é muito meu. feliz. E você, mulher que está nos assistindo, busque firmar a sua fé em Deus. Ser uma mulher feminina, uma mulher que agrada ao Senhor em toda a sua conduta. Se aprofunde na sua fé, leia as Escrituras e assim você aprenderá sobre quem você é em Deus. E busque estudar sobre a cultura moderna, sobre o feminismo, sobre a feminilidade bíblica. A Aimee vai deixar alguns nomes de alguns livros que a gente vai indicar aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida sobre algo que nós falamos, se você deseja complementar algo que nós falamos, até mesmo discordar de nós, deixa aqui o seu comentário. E se houverem muitas perguntas, nós podemos gravar um segundo episódio. Exatamente, gente. Sintam à vontade aí para comentar, para compartilhar com a galera, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente e eu encontro vocês no próximo episódio. Até lá!